Vamos então ao Dr. Pedro Beja Neves. O Dr. Pedro Beja Neves é docente universitário, mas por além disso, para além dos seus 52 anos, é licenciado em Economia. Entre 92 e 2000 foi quadro do Fundimo, portanto, que é a Sociedade Gestora da Caixa de Depósitos. Em 2000 passou para a ANA, Aeroportos de Portugal, diretor de imobiliário até 2010. Em 2010, é o entusiasta e o responsável pelo Terminal Civil de Beja, na qual é nesse sentido que vai neste momento falar. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade que me é dada pela organização para estar presente neste encontro. Verifico que mais metade da sala são estudantes, o que me apraz assinalar, pois sei como é de grande responsabilidade na matéria de ensinar e sei como é importante que possam, desde cedo, falar sobre estas importantes infraestruturas e sobre o que elas podem potenciar em termos de desenvolvimento económico e amanhã para a criação de postos de trabalho, que é o que vocês ensaiam e é o que todos nos financiamos quando estamos à frente das organizações, é criar postos de trabalho duradouros e sustentados, que as pessoas vivam e vivam bem. Portanto, muito obrigado por estarem aqui. Eu já calculava que a grande parte da assistência eram estudantes e, portanto, fiz uma apresentação pequena, mas que orientei sobretudo para eles. Os aeroportos hoje já não são infraestruturas como eram nos anos 60 e 70, que se destinavam somente à aterragem e à descolagem de aeronaves. Durante os anos 60 e 70 era este o posicionamento dos aeroportos, porque não havia um diálogo com as companhias aéreas, não havia um diálogo com as regiões, não havia um diálogo com os diversos parceiros que interagiam com o aeroporto. Eram infraestruturas relativamente estáticas. Hoje não é assim. Com o evoluir dos tempos, os aeroportos tornaram-se infraestruturas que interagem com a região, interagem profundamente com a região, não vivem sem parcerias com a região. São aeroportos que ativamente participam na cadeia do turismo, para falar em turismo. Os aeroportos participam ativamente na cadeia da indústria aeronáutica, porque são espaços onde os aviões têm que fazer necessariamente manutenção. Os aeroportos interagem com a indústria chamada de não aviação, porque os aeroportos passaram a ser espaços onde há hotéis, onde há grandes espaços de retalho. E, portanto, os aeroportos hoje são um player que fala com todos, é parte ativa em todo o processo da indústria aeronáutica, tem uma voz ativa na escolha das rotas, no diálogo com as companhias aéreas, no estabelecimento de parcerias com entidades do turismo e no estabelecimento de parcerias com quem está vocacionado para a indústria aeronáutica. Os aeroportos são, por isso, hoje, infraestruturas, quando se perspectivam, quando se querem montar, que mexem profundamente com o território onde estão inseridos. E é um desafio extraordinário em termos da sua articulação com o PDM ou os vários PDMs com que podem interagir. É sabido que são zonas que têm que ter à sua volta zonas de proteção em que não se pode construir em altura, em que não se pode construir de determinada maneira, portanto implicam restrições ao uso dos solos. São áreas que têm que ser planeadas prevendo a sua extensão e a sua ampliação. Normalmente os aeroportos têm espaços onde já não é só um negócio puro e duro aeronáutico que ali vive, mas vive a logística, vive o entretenimento, porque os aeroportos hoje também são chamados a ter espaços de entretenimento para atrair passageiros, a luta é grande. Têm que disponibilizar grandes áreas de estacionamento para automóvel e vivem com o fenómeno da intermodalidade. São infraestruturas onde a intermodalidade é essencial, onde o passageiro sai e quer encontrar um autocarro, quer encontrar um veículo que pode alugar, quer encontrar um comboio. E não são feitos hoje, não são realizáveis hoje, porque são infraestruturas pesadas, são infraestruturas financeiramente muito complexas de montar, não são realizados hoje sem o estabelecimento de parcerias. Parcerias quer no negócio de aviação, quer no negócio não aviação. Não são realizáveis sem parcerias com as atividades do turismo, no sentido de cativar e de procurar de fazer perceber para esse aeroporto qual é a sua verdadeira vocação e a ajuda que pode dar em termos turísticos, se de facto estiver numa região para potenciar o turismo. Com a indústria aeronáutica, porque a indústria aeronáutica está constantemente à procura de espaços para aí localizar as suas oficinas e as suas fontes de reparação. Com os hoteleiros, porque os aeroportos têm que ter, a partir de uma certa dimensão, têm que chamar a hotelaria e não é o gestor aeroportuário que vai construir os hotéis.
é o hoteleiro que vai construir o hotel. A esse propósito, nos aeroportos nacionais hoje, isso já existe. Em Lisboa está em construção orientada, vai no quinto piso, um hotel da cadeia triplo, da Meliá, de 4 estrelas. No Porto vai ser inaugurado, dentro de dias, um hotel de 2 estrelas, Parque Hotel, uma iniciativa de empresários portugueses. E em Faro está em fase de construção um hotel de 3 estrelas, 80 quartos, que são aspectos inovadores que se conseguiram inserir nos últimos 10 anos. E, de facto, os aeroportos têm que responder a estes desafios e têm que fazer apelos à iniciativa privada para que isso possa acontecer. Portanto, já são infraestruturas demasiadamente pesadas financeiramente falando, para que as entidades que as vão financiar possam fazer sozinhas. Portanto, o apelo às parcerias é importante. Portanto, desde a fase em que são concebidos e estudados até à fase em que entram em exploração, são infraestruturas tremendamente potentes em termos de desenvolvimento económico. Criam emprego desde a primeira fase, desde o momento em que se começam a estudar até ao momento em que começa a operação, e daí em diante são potencialmente criadores de emprego. Estima-se que por milhão de passageiros os aeroportos criam cerca de 3.500 postos de trabalho diretos e 1.000 postos de trabalho indiretos. São, por isso, infraestruturas extraordinariamente potentes em termos de criação de riqueza e são muito atentas à competitividade e à inovação. A indústria aeronáutica é uma indústria que, nos últimos 20 anos, deu saltos inovadores tremendos. Quer pela evolução da vida nos aviões, que toda a gente conhece, que eu vou escutar falar, quer pelo que é hoje um aeroporto. Os aeroportos hoje são vulgarmente conhecidos como as cidades aeroportuárias, são espaços onde interagem um conjunto diversificadíssimo de negócios. Temos a hotelaria, que já falei, temos o rent-a-car, temos o estacionamento automóvel, temos unidades sofisticadas de comércio que podem existir nos aeroportos. No aeroporto de Atenas, por exemplo, temos o IKEA, vamos dar um exemplo daquilo que pode haver no aeroporto, e a logística, as plataformas logísticas são hoje áreas essenciais dos aeroportos, porque os aeroportos também têm carga e, portanto, os espaços destinados à carga são áreas também fundamentais e que não podem deixar de existir numa infraestrutura aeroportuária. Não sei se estão a dar depressa, às vezes tenho um bocadinho de pressa, mas se eu estiver a dar depressa, o Sr. Florival chama-me a atenção de que vou depressa. Portanto, eu gostava que os alunos e toda a gente percebam isto. Os aeroportos são, de facto, hoje máquinas extraordinárias de desenvolvimento. Esta é uma ideia importante a reter. Extraordinariamente potentes em termos de desenvolvimento económico, mas isso não acontece de um dia para o outro. Leva tempo. São atividades que têm que crescer de uma forma sustentável, são extremamente complexas em termos da sua envolvência com o meio exterior, com a economia que rodeia, com a economia da região, com a economia dos países. Mas, sabendo-os aproveitar, são, de facto, infraestruturas muito potentes em termos de desenvolvimento económico em todas as suas vertentes. E esta é uma ideia que eu gostaria de deixar bem presente no espírito de todos. São infraestruturas que se desenvolvem no médio e longo prazo, mas sabendo-as desenvolver, tendo a sabedoria de saber desenvolver o conhecimento e sabendo nós juntarmos e sabendo as parcerias necessárias, são de facto infraestruturas muito potentes em termos de desenvolvimento económico. Os aeroportos são mais ou menos atrativos em função de vários fatores. Os aeroportos competem entre si, cada unidade aeroportuária tem que fazer justiça dos seus atributos. De uma maneira geral, a atratividade de um aeroporto decorre da conjugação de 4 fatores. São 4 fatores que são essenciais. Eu não estou aqui a referir nenhum por ordem principal, para uma questão de mais importante ou menos importante, mas é importante o preço, é evidente, o preço que o aeroporto cobra pelos seus serviços, as taxas, é sabido que é importante. São importantes a possibilidade de parcerias promocionais e comerciais, que são tão importantes como o preço. A possibilidade do aeroporto realizar parcerias para o seu desenvolvimento, parcerias para a instalação de hotéis, parcerias para a realização de infraestruturas relacionadas com a indústria aeronáutica, parcerias com as entidades regionais de turismo e outras, de turismo para o nascimento de rotas, para a promoção do destino, porque o aeroporto, como já vos disse, já faz parte integrante da cadeia de valor turístico. A experiência do passageiro, a experiência do turista, hoje começa no aeroporto. E as acessibilidades? As acessibilidades
são outro fator extremamente importante para o êxito e a atratividade no aeroporto. Não sei se não será o mais determinante do que está aqui, mas é um dos mais determinantes. As acessibilidades são muito importantes e eu não gostei de entender porquê. Não podemos chegar a um lado do aeroporto, a qualquer lado, e não ter transportes. Temos que ter transportes que nos façam sair dali para o nosso destino. Esses transportes podem ser o autocarro, os automóveis, pode ser o autocarro, pode ser o comboio, inquérito aos passageiros dos vários aeroportos internacionais, elegem de facto o comboio e depois o autocarro como os meios preferenciais, depende de país para país, mas também o automóvel segue muito perto esta importância. Ou seja, os aeroportos por tudo aquilo que disse até hoje, e para serem eficazes, para estarem no mapa, para terem de facto uma atividade sustentada, crescente ao longo do tempo e vingando-se, necessitam de facto de companhias aéreas. Necessitam de passageiros, como é evidente. Necessitam de ser eficientes na sua operação, isto é, os aeroportos têm que ter uma operação fácil, têm que ter uma operação que não seja complicada, isto é, as malas têm que ter um tempo de espera mínimo, a operação do avião tem que ser uma operação fácil, o estacionamento tem que ser uma atividade de toda a operacionalidade do aeroporto, o avião está o menos tempo possível no aeroporto e isso não diminui a eficácia com que desembarca os passageiros e embarca novos passageiros. E a rentabilidade associada à exploração do aeroporto. Como é evidente que se conjuga dos negócios de aviação e do que é esperado dos negócios de não aviação. As regiões onde os aeroportos se instalam, que são extremamente beneficiadas pelo facto de poderem ter uma infraestrutura desta natureza, essas regiões, para que se conjuguem com o êxito do aeroporto, anseiam por rotas que tragam passageiros que vêm fazer turismo, passageiros que vêm fazer negócio, rotas de aeronaves que vêm fazer manutenção, ou rotas de aeronaves que vêm, por simplesmente, fazer estacionamento. Necessitam também de passageiros, porque os passageiros dinamizam a hotelaria, dinamizam a restauração, dinamizam a atividade económica em geral, são um fator de potenciação do turismo. Necessitam de criar condições ambientais sustentáveis, porque para apelarem a passageiros, para apelarem a tráfego, cada vez mais as questões ambientais e os desafios colocados aos aeroportos em termos de ambiente, digo isto, são muito severos hoje em dia, e as regiões têm que saber responder a isso. E esperam um impacto económico do aeroporto, um impacto económico ao nível da criação de postos de trabalho, que é o que uma região sobremaneira pode ansiar no aeroporto. Postos de trabalho porquê? Porque o aeroporto potencia o aparecimento de indústrias, potencia o aparecimento de empresas que se querem localizar perto do aeroporto, exatamente porque eles são oportunidades para o desenvolvimento competitivo das regiões adjacentes. Uma instalação no aeroporto pode ser estratégica para uma determinada empresa porque diminui custos de exploração, porque está no aeroporto, porque tem vantagens, que é até sendo uma empresa de serviços. Nós temos empresas de serviços no aeroporto de Lisboa que, como tem uma componente internacional muito grande, beneficiam do facto de estar no aeroporto porque quando recebem delegados de vendas ou outros das suas filiais no estrangeiro e vêm a Lisboa, a facilidade de estar no aeroporto é tremenda, porque não têm que enfrentar o tráfego da cidade, já estão no aeroporto. As companhias aéreas são um parceiro fundamental nesta estratégia. As companhias aéreas lucram passageiros, como é evidente, querem ter os seus aviões cheios. Anseiam que o aeroporto corresponda às suas necessidades, querem ter um aeroporto com capacidade, onde não haja constrangimentos, onde não haja tempos de espera, onde o fator de capacidade seja evidente, onde haja um bom handler profissional, que saiba assistir um avião com eficiência operacional, e isto mete com eficiência operacional, e com a rentabilidade, porque as companhias, como é evidente, também querem ter lucros, querem ter proveitos das suas operações, ter os seus acionistas para remunerar, e, portanto, procuram, de facto, operações rentáveis.